A sala de aula na Universidade Whitmore zumbia com a energia inquieta de 60 estudantes de graduação se acomodando em seus assentos em uma manhã fresca de outubro em Cambridge, Massachusetts. Luz solar jorrava através das altas janelas arqueadas que haviam testemunhado gerações de discurso acadêmico, lançando longos retângulos dourados através de filas de mesas de madeira cicatrizadas por décadas de rabiscos de estudantes, iniciais esculpidas, e a história acumulada de incontáveis mentes que haviam passado por estes veneráveis salões. Na frente da sala, Dra. Meredith Cole estava diante de um quadro negro maciço que se estendia por quase toda a largura da parede. Seu cabelo ruivo acastanhado puxado para trás em um coque profissional arrumado, seu blazer azul marinho sob medida e saia-lápis combinando, sugerindo à autoridade que ela havia lutado muito para ganhar na jovem idade de 32 anos. Ela era a mais jovem professora titular no departamento de matemática, uma distinção que ela havia reivindicado através de trabalho implacável, incontáveis noites sem dormir e uma dedicação inabalável ao seu campo. E ela carregava essa conquista como armadura contra um mundo que ainda ocasionalmente questionava se uma mulher da sua idade realmente pertencia entre a elite acadêmica. Perto do canto traseiro da sala de aula, quase invisível da maneira que trabalhadores de serviço frequentemente se tornam invisíveis para aqueles que servem, um homem em macacão cinza desbotado empurrava um esfregão de pó largo entre a última fila de assentos e a parede cor de creme. Seu crachá lia Daniel, embora nenhum dos estudantes jamais tivesse se incomodado em aprendê-lo, jamais tivesse pensado em perguntar, jamais tivesse considerado que a pessoa mantendo seus espaços limpos poderia ter um nome que valesse a pena saber ou uma história que valesse a pena ouvir. Aos 36, Daniel Mercer tinha o tipo de rosto que poderia ter sido bastante bonito se a exaustão não tivesse esculpido sombras permanentes sob seus olhos cor de avelã. Se a dor não tivesse gravado linhas finas ao redor de sua boca que não pertenciam a alguém tão relativamente jovem, se o peso acumulado de perda e sacrifício não tivesse se assentado permanentemente sobre seus ombros largos. Suas mãos, calejadas de anos de trabalho manual, moviam-se com eficiência silenciosa, enquanto ele trabalhava em volta de mochilas espalhadas e pernas estendidas descuidadamente, sem pedir a ninguém para se mover, sem chamar atenção para si mesmo, sem perturbar os procedimentos acadêmicos que supostamente não tinham nada a ver com alguém como ele. Meredith virou-se para encarar sua turma, um pedaço fresco de giz já em sua mão esbelta, sua mente brilhante focada inteiramente na lição complexa que ela havia meticulosamente preparado. Hoje, nós vamos discutir algo que tem perplexado matemáticos por décadas. Algo que representa a própria fronteira de nosso entendimento coletivo de matemática superior. Ela começou a escrever uma equação no quadro. O giz clicando contra a ardósia com ritmo praticado, cada símbolo colocado com a precisão de alguém que havia escrito estas fórmulas milhares de vezes. A fórmula cresceu cada vez mais complexa enquanto ela trabalhava. Variáveis e letras gregas em cascata pela superfície escura como uma língua estrangeira que apenas os iniciados poderiam esperar decifrar. Esta variação particular da prova clássica nunca foi conclusivamente resolvida. Muitas mentes brilhantes através de múltiplas gerações tentaram a sua mão nisso. Todos eles, sem exceção, falharam. Seu olhar derivou quase inconscientemente para a parte de trás da sala, pousando brevemente em Daniel, enquanto ele parava momentaneamente em sua varredura para olhar para o quadro com o que parecia ser curiosidade ociosa. Um pensamento travesso cruzou sua mente, nascido da certeza não examinada de sua posição elevada. Com um sorriso irônico brincando no canto de seus lábios cuidadosamente brilhantes, ela anunciou alto o suficiente para cada estudante na sala ouvir. Na verdade, deixe-me tornar isto interessante.
Se alguém nesta sala puder resolver esta equação, eu me casarei com você. Risadas irromperam imediatamente e entusiasticamente, enchendo a sala de aula de teto alto, com o som de 60 estudantes privilegiados, desfrutando da piada inteligente de sua brilhante professora. O absurdo era óbvio para todos os presentes. A professora realizada fazendo uma promessa impossível, sabendo perfeitamente que ninguém poderia possivelmente cobrar, que o desafio era destinado meramente a ilustrar a dificuldade extraordinária do trabalho matemático, em vez de ser tomado como qualquer tipo de oferta literal. Mas no canto de trás da sala, parcialmente escondido na sombra, o esfregão de Daniel parou contra o chão de linóleo desgastado. Ele olhou para o quadro, seus olhos cansados traçando a equação cuidadosamente desde seu início até seu aparente beco sem saída. E então ele disse, quieto, mas perfeitamente claro, cortando através do riso que desaparecia como uma faca através da seda: eu posso resolvê-la. A sala de aula ficou completa e totalmente silenciosa. Por um longo, desconfortável momento, ninguém se moveu. Ninguém respirou. Ninguém realmente acreditou no que haviam acabado de ouvir emergir da boca do homem no macacão cinza. As palavras pairaram no ar como fumaça de uma vela recém-apagada, dissipando-se lentamente enquanto 60 jovens cérebros lutavam para processar o que acabara de acontecer. Então, como uma barragem quebrando sob pressão que não podia mais conter, o riso veio mais alto desta vez, mais incrédulo, tingido com algo que poderia ter sido crueldade ou poderia ter sido simplesmente a diversão impensada dos jovens e privilegiados. Uma garota na segunda fila com cabelo loiro perfeitamente liso bufou tão forte que engasgou com seu café gelado caro, enviando gotículas pela sua teclado do MacBook em um spray de caramelo e constrangimento. 2 meninos perto da janela, usando moletons de fraternidade, combinando, trocaram olhares de pura descrença antes de se dissolverem em risadinhas que não se incomodaram em esconder atrás de suas mãos. O zelador havia feito uma piada. O zelador pensou que poderia fazer o que professores brilhantes não podiam. O zelador havia claramente perdido a cabeça. O sorriso de Meredith se alargou para algo que se aproximava de um escárnio, mas algo frio e distintamente afiado rastejou em seus olhos verdes. Algo que não tinha nada a ver com um humor genuíno ou diversão de bom humor. Ela esperava silêncio do zelador, talvez um arrastar de pés envergonhado, talvez uma desculpa murmurada por interromper importantes procedimentos acadêmicos. Ele deveria desviar o olhar com vergonha, retornar ao seu esfregão e sua poeira e sua existência invisível nas margens do mundo acadêmico deles. Ele deveria saber seu lugar na grande hierarquia da vida universitária. Em vez disso, ele ficou lá na parte de trás da sala, firme como um pilar de granito, esperando com uma expressão que beirava a paciência. A certeza silenciosa, a algo que simplesmente não pertencia ao rosto de um homem que limpava pisos e esvaziava latas de lixo por um modesto salário por hora. Sinto muito, ela disse, sua voz carregando uma doçura que não enganou absolutamente ninguém na sala que estava prestando atenção. Você disse algo. Eu não consegui te ouvir bem lá atrás. Eu disse que posso resolvê-la. A voz de Daniel era calma e sem pressa, como se ele estivesse discutindo a previsão do tempo ou o cronograma para a coleta de lixo da tarde, em vez de desafiar uma das mais realizadas jovens matemáticas em todo o estado de Massachusetts. Seu tom não carregava bravata, nenhum desafio agressivo, nenhuma consciência aparente de quão ridícula sua afirmação deve soar para todos os presentes. Apenas uma simples declaração de fato entregue com a confiança tranquila de alguém que sabia exatamente do que estava falando e não via razão para duvidar de si mesmo. Mais risadas caíram em cascata pela sala, como uma onda incontrolável quebrando contra rochas.
Um menino musculoso em uma camisa de lacrosse com as mangas agressivamente cortadas colocou suas grandes mãos ao redor da boca como um megafone improvisado. Cara, fique com a limpeza dos pisos. Seus amigos o cumprimentaram com um high five, entusiasticamente, como se ele tivesse entregue a linha mais espirituosa de todo o semestre acadêmico. Sim, deixe a matemática avançada para pessoas com diplomas e credenciais reais. Alguém mais adicionou utilmente da seção do meio. Uma garota com óculos de aros de chifre da moda que realmente deveria ter sabido melhor, desencadeando outra onda de diversão cruel que ondulou pelas fileiras como vento através de um campo de trigo. Meredith levantou uma mão perfeitamente manicure e a sala silenciou novamente quase imediatamente. Estudantes sentindo a mudança em seu comportamento de mero divertimento para algo mais afiado, algo mais perigoso e potencialmente divertido. Ela estava gostando disso. Daniel percebeu com clareza súbita e completa enquanto observava sua expressão mudar sutilmente, gostando demais para conforto. O espetáculo de um zelador humilde desafiando uma professora realizada estava se encaixando perfeitamente em sua narrativa profundamente arraigada sobre hierarquia acadêmica, sobre quem realmente pertencia a estes salões sagrados de aprendizado prestigioso e quem estava meramente passando com um esfregão e um balde, invisível e insignificante, sob séria atenção. Senhor, ela disse, enunciando a palavra com polidez exagerada que gotejava com condescendência mal disfarçada. Eu genuinamente aprecio o entusiasmo. Verdadeiramente eu o faço. É maravilhoso ver tanta confiança notável em alguém de sua posição. Mas esta equação requer anos de estudo matemático avançado para sequer começar a abordar competentemente. O conhecimento fundamental por si só levaria pelo menos uma década para dominar adequadamente. E isso assumindo habilidade natural excepcional combinada com instrução de nível mundial. Talvez você pudesse focar em seu trabalho real, que tenho certeza que é muito importante a sua maneira humilde, e nos deixar focar no nosso. Estou bastante certa de que há corredores em algum lugar neste prédio que precisam da sua atenção profissional muito mais do que esta sala de aula em particular. Indivant, a implicação de suas palavras atingiu com precisão cirúrgica, cortando fundo a linha invisível entre eles, professora e zelador, educado e não educado, digno e indigno, as pessoas que realmente importavam e as pessoas que meramente limpavam depois deles haviam sido traçadas em marcador permanente para todos os 60 estudantes testemunharem, lembrarem e internalizarem. Daniel sentiu a picada familiar disso, afiada como uma lâmina recém-afiada contra a pele exposta, a mesma dispensa que ele havia encontrado 1000 vezes em 1000 formas diferentes desde que ele havia trocado salas de aula por armários de esfregões. Trocou seus sonhos mais brilhantes por mera sobrevivência. Trocou tudo o que ele havia sido uma vez e tudo o que ele poderia ter se tornado pela simples necessidade de colocar comida na mesa e manter um teto modesto sobre a cabeça de sua jovem filha. Mas ele não desviou o olhar com vergonha. Ele não pediu desculpas por sua presunção. Ele não recuou para a invisibilidade confortável que havia se tornado sua armadura contra um mundo que não se incomodava mais em vê-lo como nada mais do que sua função. 1 minuto, ele disse, sua voz carregando clara e calmamente através da atmosfera subitamente tensa, cada palavra deliberada e medida. Apenas me dê 1 minuto para olhar para ela corretamente. É tudo o que estou pedindo. 60 segundos do seu valioso tempo. Load. Uma estudante rica na primeira fila com unhas perfeitamente manicure pintadas na tonalidade mais elegante da estação e uma bolsa de designer que custava mais do que Daniel ganhava em 1 mês, tirou seu iPhone do modelo mais recente, inclinando-o em direção a Daniel com a facilidade praticada de alguém que documentava absolutamente tudo para consumo de mídia social. Isso definitivamente vai viralizar esta noite.
Ela sussurrou alto para sua vizinha, sem se incomodar em baixar a voz nem um pouco. Professora Cole, absolutamente destruindo o zelador iludido que pensa que é algum tipo de gênio secreto. A internet vai amar absolutamente este conteúdo. Eu posso conseguir 1 milhão de visualizações fácil. A elegante mandíbula de Meredith apertou visivelmente sob sua maquiagem cuidadosamente aplicada. A situação estava espiralando rapidamente, além de seu controle confortável, transformando-se de uma piada professoral inofensiva projetada meramente para ilustrar a dificuldade extraordinária de sua pesquisa de ponta em algo que poderia potencialmente fazê-la parecer tola se ela lidasse mal com os próximos momentos. Ela deveria encerrar esta situação absurda imediatamente, chamar a segurança do campus para escoltar o homem para fora, restaurar a ordem apropriada em sua sala de aula interrompida. Mas algo nos olhos firmes de Daniel, uma certeza silenciosa que absolutamente não tinha lugar ali, uma inteligência óbvia que parecia selvagem e perturbadoramente fora do lugar, sob aqueles macacões desbotados, e aquele crachá de plástico simples a fez hesitar contra seu bom senso. A fez curiosa apesar de si mesma, a fez querer ver exatamente o que aconteceria a seguir. Certo, ela retrucou, a palavra saindo mais afiada do que ela pretendia, revelando mais de sua irritação crescente do que ela queria exibir diante de seus estudantes. Você tem exatamente 1 minuto. Então você sai imediatamente e nós nunca mais falamos deste incidente embaraçoso. Concordado? Daniel encostou seu esfregão cuidadosamente contra a parede, certificando-se absolutamente de que não cairia e incomodaria ninguém, e caminhou com passos medidos em direção à frente da sala. Estudantes se separaram diante dele como água fluindo em torno de uma pedra imóvel. Alguns puxando seus pés de tênis caros rapidamente, outros movendo suas bolsas de designer para fora de seu caminho. Todos eles criando espaço enquanto fingiam que não estavam fazendo nada em comum, enquanto fingiam que esta era a ocorrência mais normal do mundo. O riso havia desaparecido em murmúrios incertos e sussurros ansiosos, passando de fila em fila, enquanto este drama completamente inesperado se desenrolava diante de seus olhos fascinados. De perto, estando a apenas alguns metros dele pela primeira vez, Meredith notou coisas sobre este zelador presunçoso que ela nunca havia visto antes. A maneira como ele se movia com uma espécie de graça contida que parecia totalmente incongruente com sua humilde posição, a inteligência afiada espreitando por trás daqueles olhos cansados cor de avelã, como um fogo que havia sido cuidadosamente contido, mas nunca completamente extinto, os calos fracos em seus dedos longos que pareciam quase como velhas manchas de giz permanentemente gravadas na pele ao longo de anos de uso intensivo. Suas mãos eram inequivocamente as mãos de alguém que uma vez empunhou giz como uma arma de precisão, que uma vez preencheu quadros inteiros com provas elegantes e teoremas complexos, que uma vez pertenceu legitimamente a salas exatamente como esta. Mas isso não poderia possivelmente estar certo. Essa explicação não se encaixava na narrativa confortável que ela havia construído sobre zeladores e seu lugar adequado na hierarquia acadêmica. Ele parou exatamente a 3 pés do quadro, seu olhar viajando metodicamente pela equação como um homem lendo um livro amado e familiar em uma língua que ele uma vez falara fluentemente, uma vez sonhara. Uma vez amara mais do que quase qualquer outra coisa no mundo. Seus olhos moveram-se sistematicamente da esquerda para a direita, seguindo a lógica matemática de símbolo para símbolo, rastreando as relações sutis entre variáveis com uma facilidade que parecia quase automática, quase inconsciente, como respirar ou piscar. O relógio na parede marcava os segundos que passavam com precisão implacável. 30, 40, 50. O silêncio na sala havia se tornado quase opressor, carregado de antecipação e constrangimento de segunda mão, e algo que sentia-se improvavelmente quase como esperança vezes quase.
Meredith começou confiantemente, pronta para declarar sua vitória inevitável e restaurar a normalidade à sua palestra interrompida, o terceiro coeficiente. Daniel interrompeu silenciosamente, seu dedo calejado pairando perto do quadro, mas não tocando exatamente a superfície cuidadosamente marcada com giz, mantendo a distância respeitosa de alguém que entendia que ele não pertencia tecnicamente ali. No segundo cluster, você escreveu como Lambda SAB 3, mas com base na estrutura derivada que você estabeleceu na sequência de abertura, deveria ser, na verdade, Lambda SAB 2. A inconsistência cria um efeito cascata inevitável que se propaga sistematicamente por toda a seção intermediária da prova, que é precisamente porque a solução continua colapsando no estágio de integração toda vez que você tenta. Toda vez que você tenta fechar o loop lógico, os coeficientes não se alinham corretamente por causa deste único erro de transcrição feito cedo na formulação inicial. E a sala de aula ficou tão completamente quieta que Daniel podia ouvir o antigo sistema de ventilação zumbindo 3 andares acima deles. Podia ouvir o som distante de um carrinho de manutenção rolando por um corredor em algum outro lugar no prédio. Podia ouvir a inspiração coletiva e aguda de 60 estudantes que haviam parado de respirar simultaneamente. O rosto cuidadosamente composto de Meredith passou por várias expressões distintas em rápida sucessão. Confusão, então irritação, então certeza desdenhosa, então algo que parecia quase como medo crescente. Isso é totalmente absurdo. Lambda sub 3 está absolutamente correto. Eu verifiquei dezenas de vezes nos últimos 3 anos de trabalho intensivo neste problema. Eu tive colegas respeitados verificando meu trabalho várias vezes. Eu executei modelos computacionais em 3 sistemas avançados diferentes. Ela caminhou em direção ao quadro com autoridade. Seus caros saltos clicando nitidamente contra o chão como pontos de pontuação, como o som da autoridade acadêmica se afirmando contra um desafio emergente. Você claramente não entende os princípios fundamentais em jogo aqui. A sequência de coeficientes segue as convenções padrão de Remon, que qualquer um com treinamento de pós-graduação adequado reconheceria imediatamente como correto. Ele tem 9. Ela pegou o seu giz com determinação confiante, preparada para demonstrar exatamente quão errado este zelador presunçoso estava, preparada para expor sua ignorância diante de toda a classe e para encerrar esta situação ridícula de uma vez por todas. Mas enquanto seus olhos afiados traçavam a lógica da equação mais uma vez, seguindo o caminho familiar que ela havia seguido literalmente centenas de vezes antes, algo prendeu inesperadamente em sua mente brilhante, como um suéter caro prendendo em uma unha afiada. Um fio começou a puxar, e com ele sua certeza absoluta começou lenta, mas inexoravelmente a desvendar a estrutura derivada. Ela havia usado uma abordagem modificada de Lelas na sequência de abertura. Uma técnica inovadora da qual ela estava particularmente orgulhosa, algo que ela havia desenvolvido especificamente para esta classe desafiadora de problemas, uma contribuição que lhe havia rendido elogios em conferências internacionais e respeito de colegas seniores. Mas essa modificação crucial significava que as relações dos coeficientes cascateariam de forma diferente do que nas aplicações padrão de Riemann. A plena realização a atingiu de repente como água gelada derramada em sua elegante coluna, e por um momento terrível, sua mão firme tremeu visivelmente contra o quadro, onde todos podiam claramente ver. Ela fez o cálculo desesperadamente em sua cabeça, forçando-se a focar através do pânico crescente. 1 vez, 3 vezes, procurando desesperadamente por qualquer falha na lógica do zelador, por qualquer razão legítima para descartar sua observação como o palpite de sorte de um homem ignorante que não conhecia seu devido lugar. Toda vez a resposta era exatamente a mesma. O zelador estava certo. O silêncio na sala havia mudado dramaticamente.
assumindo uma qualidade completamente diferente, tornando-se algo pesado e quase sagrado. Estudantes que estavam gravando avidamente em seus telefones os baixaram lentamente, sentindo instintivamente que algo verdadeiramente significativo estava acontecendo. Algo que de alguma forma seria errado capturar e compartilhar nas mídias sociais. A garota loira, que havia bufado o café, estava olhando para Daniel com a boca ligeiramente aberta em descrença. O menino da camisa de lacrosse havia ficado distintamente pálido sob seu bronzeado artificial de cama de bronzeamento. Ninguém em toda a sala estava rindo mais. Meredith virou-se lentamente, seu rosto cuidadosamente composto em uma máscara de neutralidade acadêmica que ela havia passado anos aperfeiçoando para exatamente este tipo de momentos de crise profissional. Mas seus olhos traíam algo cru e profundamente vulnerável. O olhar de alguém cujo mundo cuidadosamente construído acabara de desenvolver uma rachadura que ameaçava se espalhar por tudo o que ela havia passado sua vida adulta construindo. A aula está dispensada, ela disse, sua voz plana e firmemente controlada com esforço visível. Continuaremos esta discussão na próxima semana. Por favor, revisem os capítulos 7 e 9 completamente antes de nossa próxima sessão. Um coro de protestos imediatos se levantou. Mas, professora Cole, nós ainda temos 20 minutos restantes. E o zelador, ele realmente acertou. A equação está realmente resolvida agora? Dispensados, ela repetiu, e algo em seu tom aço cuidadosamente envolto em gelo. Autoridade que não toleraria absolutamente nenhuma discussão feita. Mesmo os estudantes mais persistentes pegam suas coisas e saem em silêncio incomum. Eles lançaram olhares curiosos por cima dos ombros enquanto saíam, telefones já zumbindo com mensagens de texto e notificações, a história se espalhando para amigos em outros prédios antes mesmo de chegarem ao corredor do lado de fora. Dentro de 5 minutos, a sala de aula estava completamente vazia, exceto por 2 pessoas. A professora parada rigidamente na frente da sala, seu mundo sutil mas irreversivelmente alterado, e o zelador que de alguma forma impossível havia visto o que anos de treinamento avançado e 3 anos de pesquisa dedicada haviam completamente perdido. Daniel recuperou seu esfregão de onde o havia deixado cuidadosamente contra a parede. O cabo de madeira desgastado, encaixando-se naturalmente em mãos que o haviam segurado milhares de vezes antes. Mãos que uma vez haviam escrito provas inovadoras em quadros exatamente como este. Eu deveria voltar ao trabalho, ele disse silenciosamente, já se virando para a porta e a segurança anônima de sua rotina estabelecida. A invisibilidade confortável que havia se tornado seu refúgio de um mundo que não reconhecia mais o que ele havia sido uma vez. O corredor no 3º andar ainda precisa ser terminado antes do início das aulas da tarde, e o armário de suprimentos no 2º andar precisa de reabastecimento antes da chegada do turno da noite. Ele faria. Como? A voz de Meredith rachou dolorosamente na única sílaba, traindo tudo o que ela desesperadamente queria esconder. Ela limpou a garganta, tentou novamente com mais compostura, mas apenas marginalmente mais sucesso. Como você viu isso? Eu estive trabalhando em variações desta equação por 3 anos completos. 3 anos de pesquisa intensiva, de consulta com colegas por todo o país, de verificação computacional nos sistemas mais avançados disponíveis. E você simplesmente se aproximou e... Ela não conseguiu terminar a frase. As palavras ficaram presas em sua garganta, recusando-se a descrever o que acabara de acontecer. Daniel parou com a mão apoiada no cabo do esfregão, sem realmente olhar para ela. Por um longo momento, ele pareceu estar pesando algo internamente, decidindo o quanto revelar e o quanto manter escondido nas sombras onde ele havia aprendido a viver. Olhos frescos, ele disse finalmente. A explicação quase simples demais para acreditar.
Às vezes, estar muito perto de um problema por muito tempo faz você perder o óbvio. Você vê o que espera ver em vez do que realmente está lá. Isso não é uma resposta real. Meredith moveu-se para mais perto, sua curiosidade acadêmica momentaneamente anulando seu constrangimento, sua profunda necessidade de entender superando seu orgulho ferido. Quem é você? Onde você estudou? Isso não foram apenas olhos frescos. Aquilo foi análise de nível de especialista de estruturas de coeficientes modificadas em uma aplicação especializada de transformadas de Laplace, que requer anos de treinamento dedicado nos mais altos níveis. Eu sou o zelador, Daniel disse simplesmente, sua voz não carregando nem orgulho, nem vergonha, nem qualquer traço da amargura que ela poderia ter esperado. O cara que esfrega seus pisos, esvazia seu lixo e garante que os quadros negros estejam limpos para suas palestras. Ele olhou para o relógio na parede. E agora? Eu sou o cara que vai se atrasar para pegar sua filha no programa pós-escola dela se eu não terminar meu turno nos próximos 40 minutos. Eles cobram $2 por cada minuto que você está atrasado. A menção de uma filha pegou Meredith de surpresa. Isso o humanizou de uma maneira que ela não esperava, transformando-o de uma anomalia acadêmica intrigante em uma pessoa com uma vida completa além dessas paredes. Responsabilidades que não tinham nada a ver com equações ou provas. Você tem uma filha? A pergunta saiu mais suave do que pretendia. Lily, ela tem 7 anos. Um fantasma de um sorriso cruzou o rosto envelhecido de Daniel. O primeiro calor genuíno que Meredith havia visto dele. Ela está esperando em seu programa pós-escola agora, provavelmente contando a quem quiser ouvir sobre o besouro que ela encontrou em nosso jardim ontem. Ele virou-se para a porta, então parou com a mão no batente. Doutora Cole, sobre a equação. Se você mudar o coeficiente e executar a integração novamente, você encontrará que a prova se completa elegantemente na 19ª iteração. A simetria é, na verdade, bastante bonita quando você finalmente a vê. Edom abelhas. E então ele se foi, deixando Meredith sozinha com um quadro negro cheio de matemática e perguntas que ela nunca havia pensado em fazer sobre as pessoas invisíveis que se moviam em seu mundo todos os dias. Durante a semana seguinte, Meredith se viu chegando à sua sala de aula mais cedo do que o usual, às vezes tão cedo quanto às 6h da manhã, quando o campus ainda estava quieto e os únicos sons eram pássaros e tráfego distante. Ela disse a si mesma que era para se preparar para as próximas aulas, para revisar suas anotações, para adiantar a pesquisa que sempre parecia acumular mais rápido do que ela podia gerenciar. Mas a verdade era mais simples e mais perturbadora do que qualquer uma dessas explicações convenientes. Ela estava observando por Daniel, esperando pegar outro vislumbre do homem misterioso que havia virado de cabeça para baixo sua compreensão do mundo. Ele vinha todas as manhãs entre 7h15 e 7h30, sua rotina tão previsível quanto o nascer do sol sobre Cambridge. Ele esfregava os pisos metodicamente, limpava o quadro negro com um pano úmido, esvaziava as lixeiras e saía. Às vezes ele parava no quadro se ela tivesse deixado um problema visível. Na maioria das manhãs, ela fingia não notar sua presença. Na terça-feira, ela deixou uma equação diferencial não resolvida no quadro, algo de um artigo departamental que estava lhe dando problemas. Na manhã de quarta-feira, ela encontrou um pequeno bilhete enfiado na bandeja de giz. Considere aplicar o lema de Poir às condições de contorno. A solução emerge mais naturalmente dessa forma. Ela passou 3 horas seguindo essa sugestão. Funcionou perfeitamente. Na quinta-feira, ela deixou outro problema. Sexta-feira trouxe outra nota, sugerindo uma transformação que ela nunca havia encontrado em nenhum livro didático. A caligrafia era apertada, mas precisa, pertencendo a alguém que uma vez havia escrito extensivamente, mas não o fazia há muitos anos. Na segunda-feira, a notícia havia se espalhado por todo o departamento.
Estudantes sussurravam sobre o zelador que havia humilhado a professora Cole. Algumas versões pintavam Daniel como um sábio oculto, outras como um fraudador que havia tido sorte. Colegas faziam piadas afiadas sobre a proposta de Meredith em reuniões de faculdade, suas risadas carregando arestas cruéis. Mas Meredith não estava mais ouvindo fofocas. Ela estava ficando acordada até tarde todas as noites, testando as sugestões de Daniel, descobrindo que seus insights não eram palpites de sorte, mas demonstrações de brilho genuíno. Cada solução era elegante, abordando problemas de ângulos que ela nunca havia considerado. Ela começou a deixar problemas mais complexos, conversas matemáticas conduzidas em giz e papel. Daniel sempre respondia, suas anotações aparecendo antes do amanhecer. As soluções eram bonitas, não apenas corretas, mas possuíam uma clareza que falava de algo mais profundo do que mera proficiência técnica. Quem quer que Daniel Mercer realmente fosse, ele uma vez viveu e respirou matemática com a paixão de um artista. E em algum lugar ao longo do caminho, ele havia desistido de tudo para empurrar um esfregão. A pergunta a assombrava durante noites sem dormir. Por quê? Dr. Harold Finch havia estado ensinando em Whitmore por 37 anos, mais tempo do que a maioria de seus colegas atuais havia estado viva. Seu escritório desordenado, localizado no final de um corredor tranquilo no quarto andar, era um arquivo caótico de artigos acadêmicos amarelados, livros didáticos obsoletos de eras passadas e canecas de café em vários estágios de significado arqueológico. Ele havia testemunhado a ascensão e queda de inúmeras carreiras acadêmicas, sobreviveu a 4 presidentes universitários diferentes e acumulou segredos departamentais suficientes para preencher vários volumes de memórias que ele nunca escreveria. Meredith o encontrou na sala dos professores em uma tarde cinzenta de quinta-feira, tomando sua terceira xícara de café preto forte naquela manhã e resmungando sobre a qualidade em declínio das aplicações de estudantes de pós-graduação. Harold, o que você sabe sobre Daniel Mercer? O zelador? A xícara de Harold pausou a meio caminho de seus lábios. Daniel Mercer, ele repetiu lentamente, algo mudando por trás de seus olhos lacrimejantes. Eu me perguntava se alguém algum dia faria essa conexão. Faz quase 9 anos agora. Ele suspirou pesadamente. Daniel foi um dos candidatos a doutorado mais promissores que este departamento já produziu. Sua dissertação sobre dinâmica não linear estava sendo comparada ao trabalho inicial de Nash. Ele estava a caminho de revolucionar o campo. Meredith sentiu o chão ceder sob seus pés. O que aconteceu? Sua esposa Sarah, diagnosticada com câncer de pâncreas agressivo 2 meses antes de ele ser agendado para defender. Ele largou tudo para cuidar dela. Ela faleceu 8 meses depois. A voz de Harold suavizou com tristeza lembrada. Ele tinha uma filha de 3 anos na época. Nenhuma família para ajudar, nenhuma poupança restando após as contas médicas. Ele pegou o primeiro emprego que o permitiu manter horários flexíveis para o cuidado infantil. Meredith pensou em sua piada na sala de aula. As risadas que ela havia encorajado, a crueldade casual de assumir que ela sabia o valor de alguém com base em seu cargo. Por que ele não voltou depois que as coisas se acalmaram? Orgulho talvez ou dor. Às vezes as pessoas associam lugares com suas piores memórias. Harold olhou para ela com conhecimento. Por que o interesse súbito? Eu cometi um erro, um grande. Oh, naquela noite Meredith olhou para sua foto de formatura de doutorado. Ela havia trabalhado duro por suas conquistas, mas ela nunca havia tido que escolher entre seus sonhos e alguém que ela amava. Na manhã seguinte, ela escreveu no quadro, eu gostaria de falar café. M. A resposta veio no dia seguinte. Amanhã, 16 dias, Café Teorema na Rua Maple. Café Teorema era uma pequena cafeteria a 3 quarteirões do campus. Daniel apareceu exatamente às 4, ainda de macacão.
Eu falei com Harold Finch, Meredith disse. Ele me contou sobre sua esposa, sobre por que você saiu. Algo cintilou no rosto de Daniel. Harold sempre teve problemas em guardar segredos. Sinto muito pelo que você passou e por como eu te tratei. Isso foi indesculpável. Daniel envolveu suas mãos em sua xícara de café. Você estava fazendo o que acadêmicos fazem, usando inteligência como um marcador de valor. Eu costumava fazer a mesma coisa antes que a vida me ensinasse o contrário. Isso não o torna certo. Não, não torna. Eles sentaram em silêncio. Então Meredith perguntou sobre Lily. O rosto de Daniel suavizou imediatamente. Ela é maravilhosa. 7 fazendo 30. Quer ser cientista quando crescer. Um sorriso genuíno apareceu. Ela é a razão pela qual eu continuo. Ela sabe sobre seu passado. Ela sabe que o papai foi para a faculdade uma vez. Isso é suficiente. Eu não me arrependo da minha escolha. Sarah precisava de mim. Lily precisa de mim. Há coisas mais importantes do que glória acadêmica. E quanto ao que você precisa? Daniel olhou para ela por um longo momento. Eu preciso ser um bom pai. Todo o resto é secundário. O café esfriou enquanto a conversa deles mudava de história para matemática, para os desafios de criar um filho sozinho. Quando eles se separaram, algo fundamental havia mudado entre eles. Mesma hora na próxima semana? Meredith perguntou. Daniel hesitou, então assentiu. As semanas estabeleceram um novo ritmo. Toda quinta-feira às 4, eles se encontravam no Café Teorema. Conversas variavam de paternidade à filosofia matemática. Ele nunca pediu pena. El Panela aprendeu a não oferecê-la. Em vez disso, eles conversaram como iguais intelectuais que haviam encontrado um improvável terreno comum. Ela parou de deixar problemas no quadro. Isso havia começado a parecer manipulador. Em vez disso, ela trouxe impressos de pesquisa e pediu sua contribuição diretamente. Eu não preciso de caridade, Daniel disse durante sua 4ª reunião. Eu não preciso ser salvo ou consertado. Eu fiz minhas escolhas e as defendo. Eu não estou tentando te salvar. Eu estou tentando colaborar com alguém cuja mente eu genuinamente respeito. Há uma diferença. Ele estudou o rosto dela, procurando por condescendência. Não encontrando nenhuma, ele relaxou ligeiramente. A pesquisa deles progrediu mais rápido do que qualquer coisa que Meredith havia produzido antes. Seus artigos melhoraram dramaticamente. Sua posição no departamento subiu, e ela havia começado a aguardar as quintas-feiras, com uma antecipação que parecia perigosamente próxima a algo completamente diferente. Em uma tarde memorável, ela conheceu Lily pela primeira vez. Um encontro que mudaria tudo sobre como ela via Daniel e sua vida tranquila e digna. O vizinho de Daniel havia ligado doente no último minuto, deixando-o sem opções de cuidado infantil. E ele chegou ao café com uma garota de olhos sérios a reboque, desculpando-se profusamente pela interrupção em sua rotina e oferecendo-se para remarcar a reunião para um horário mais conveniente quando ele pudesse arranjar cuidados adequados para sua filha. Lily, ouvi dizer que você quer ser cientista. A garota assentiu solenemente. Eu vou descobrir uma nova espécie de besouro. Eles são muito subestimados. Eles absolutamente são. Você sabia que existem mais de 400 mil espécies conhecidas de besouros? Os olhos de Lily se arregalaram de deleite. Pai, ela sabe fatos sobre besouros. Daniel realmente riu a primeira vez que Meredith havia ouvido aquele som dele. Isso transformou todo o seu rosto, apagando anos de cansaço acumulado. Dr. Cole sabe muitas coisas, querida. Meredith, ela corrigiu calorosamente. Me chame de Meredith. Durante sua 8ª reunião, ela finalmente abordou o elefante na sala. Eu preciso me desculpar adequadamente pelo comentário do casamento. Foi cruel e eu usei isso para me sentir superior. Você merecia algo melhor do que isso. Você já se desculpou. Não completamente. Eu disse aquelas palavras porque eu era insegura.
Eu precisava acreditar que minha posição me tornava melhor do que pessoas fazendo diferentes tipos de trabalho. Era mais fácil desprezar do que questionar minhas suposições. A admissão pairou no ar entre eles. Daniel ficou quieto por um longo momento. Sarah costumava dizer: todo mundo constrói paredes para se proteger. O problema é quando esquecemos que elas estão lá e começamos a pensar que são janelas em vez disso. Ele encontrou os olhos dela. Você está vendo através das suas agora. Isso é mais do que a maioria das pessoas jamais consegue. Eu não quero mais paredes. Não com você. Algo mudou entre eles. Sutil, mas inconfundível. Daniel não perdoou imediatamente. A ferida era muito profunda para isso. Mas ele assentiu lentamente, aceitando suas palavras como um começo. Eu pensarei nisso. É tudo o que posso prometer agora. Foi o suficiente. 3 meses depois, o inverno havia coberto o campus em neve intocada. Meredith andava mais lentamente estes dias, notando coisas que ela havia ignorado por anos. Luz filtrando através de galhos nus, estudantes construindo bonecos de neve no pátio, a dignidade silenciosa de um homem esfregando pisos antes do amanhecer. As conversas deles haviam ido mais fundo. Ela aprendeu sobre Sarah, como eles se conheceram em uma cafeteria, como a perda dela o havia quase destruído. Ele aprendeu sobre a solidão dela, seu medo de que suas conquistas fossem tudo o que ela tinha para oferecer ao mundo. Em uma tarde de sábado, o departamento organizou uma recepção de inverno. Meredith viu Daniel do lado de fora de folga, em roupas civis construindo um boneco de neve com Lily. A garota riu de algo e Daniel olhou para ela com um amor tão puro que o fôlego de Meredith ficou preso em seu peito. Ela saiu sem pegar seu casaco. Meredith, Lily acenou entusiasticamente. Estamos construindo o Professor Gelo. Papai diz que ele precisa de giz para o nariz porque ele é um boneco de neve matemático. Esse é um nome terrível, Meredith disse calorosamente. Eu absolutamente amo isso. Daniel se endireitou, neve empoeirando seus ombros. Seus olhos se encontraram à distância. Você vai congelar aqui fora, ele disse. Provavelmente. Ela não se moveu para voltar para dentro. Lily puxou a manga dele. Estou encontrando braços de graveto. Não a deixe roubar o lugar do meu boneco de neve. Oh, sozinhos juntos? Meredith perguntou silenciosamente. Você se lembra do que eu disse na sala de aula sobre me casar com quem resolvesse a equação? Eu me lembro de tudo sobre aquele dia. Eu estive pensando sobre aquela frase. O que significava quando eu a disse como uma piada cruel? O que poderia significar se eu a dissesse novamente, não como uma piada, não como um teste, apenas como uma pergunta? Meredith, eu não estou propondo. Ainda não. Mas estou perguntando se você consideraria nos deixar tentar ser algo mais do que café de quinta-feira e debates matemáticos. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo riso distante de Lily. Isso é sobre minha mente? Daniel perguntou finalmente. Sobre equações que eu posso resolver. É sobre como você ri das piadas de Lily mesmo quando elas não fazem sentido. Como você pega o ônibus em vez de comprar um carro para poder pagar o acampamento científico dela. Como você desistiu de tudo por alguém que amava sem se tornar amargo. Ela sorriu e isso tremeu nas bordas. A matemática é apenas um bônus. Lentamente, um sorriso real se espalhou pelo seu rosto envelhecido. Eu tenho uma filha que requer quantidades excessivas de chocolate quente. Eu trabalho como zelador, o que significa 100 restaurantes chiques. Eu carrego luto comigo em todos os lugares. Eu não sou uma pessoa fácil de amar. Eu não estou pedindo fácil, eu estou pedindo real. Lily veio correndo de volta, triunfantemente, acenando 2 braços de graveto perfeitos. Eu os encontrei. Por que vocês estão se olhando estranho? Daniel riu e a pegou no colo apesar de seus protestos. Como você se sentiria sobre Meredith vindo jantar algum dia? Lily considerou com seriedade judicial. Ela sabe sobre besouros? Ela sabe sobre besouros, Meredith confirmou. Então sim, mas ela tem que ajudar com o professor Gelo primeiro.
E assim Meredith Cole, professora titular, ajoelhou-se na neve ao lado de um zelador e sua filha, posicionando um braço de graveto em um boneco de neve torto. Seus colegas observaram pelas janelas. Alguns sussurraram. A maioria eventualmente desviou o olhar. Nenhuma de suas opiniões importava mais. Um ano depois, em uma tarde perfeita de primavera, fragrante com flores de cerejeira e a promessa de novos começos, eles estavam diante de um pequeno grupo de amigos e família na própria sala de aula, onde eles se encontraram pela primeira vez, sob tais circunstâncias improváveis e inicialmente humilhantes. A luz do sol da tarde jorrava através das mesmas altas janelas, mas tudo parecia diferente agora, mais quente, mais gentil, cheio de possibilidade. O quadro negro maciço atrás deles ostentava a equação original com a correção de Daniel, elegantemente integrada na prova completa, um lembrete permanente de como sua história havia começado e quão longe eles haviam viajado juntos desde aquela fatídica manhã de outubro. Lily serviu como dama de honra, andando pelo corredor com a mesma concentração que ela aplicava à pesquisa de besouros. Harold Finch fez uma leitura sobre interseções inesperadas. Quando perguntado se ele tomava Meredith como sua esposa, Daniel olhou para o quadro e sorriu. Eu resolvi a equação. Eu suponho que tenho que cumprir. O riso que se seguiu foi caloroso e genuíno. Nada como os sons cruéis que haviam ecoado por esta mesma sala um ano antes. Nos anos que se seguiram, Daniel retornou à academia. Não para perseguir a glória que ele havia uma vez abandonado, mas para ensinar e inspirar estudantes que poderiam de outra forma ser ignorados por um sistema que com muita frequência confundia credenciais com capacidade, pedigree com potencial. Ele se tornou conhecido como o professor que via promessa em lugares inesperados, que se lembrava de como era ser invisível, que nunca esqueceu que o brilho poderia usar macacões tão facilmente quanto usava vestes acadêmicas. Meredith aprendeu que o brilho vinha em muitas formas e que as equações mais importantes na vida não podiam ser escritas em nenhum quadro negro, não importa quão grande ou quão sofisticada a notação matemática empregada. Lily se tornou uma bióloga marinha. Em sua defesa de tese, ela agradeceu a seu pai por ensinar que conhecimento sem bondade era inútil, e sua madrasta por provar que soluções elegantes vinham de lugares inesperados. E em seu sótão, cuidadosamente preservado ao lado de fotos de casamento e sapatos de bebê e outras lembranças preciosas acumuladas ao longo de anos de construção de uma vida juntos, sentava-se um pequeno quadro negro, ostentando a equação que começou tudo. A mesma equação que uma vez havia sido empunhada descuidadamente como uma arma de superioridade acadêmica, mais tarde transformada em uma ponte conectando dois mundos que nunca deveriam ter se intersectado. O problema mais difícil que qualquer um deles já havia enfrentado nunca foi a matemática, não importa quão complexa ou quão elegante. Era aprender a ver a pessoa por trás da posição, o coração batendo por trás das mãos que trabalhavam, o gênio escondido por trás do macacão cinza e o crachá de plástico simples. Essa foi a equação que realmente importava, a única que valia a pena resolver. E no final, a solução exigiu nada mais e nada menos do que respeito, humildade e a coragem de amar alguém exatamente como ele.